Olá, amados, tudo bem? Que bom, vencendo os sofrimentos do dia a dia, sempre firmes, Firme nas promessas do meu Salvador, Nós vimos então que o sofrimento tem que ser uma fonte de motivação e o sentimento tem que ser nossa lupa, para examinarmos o nosso coração e aproveitarmos o sofrimento para retirar tudo aquilo que desagrada a Deus, não é? Deus nos agrada tanto, nos dando primeiro a salvação sem a gente pedir. Simplesmente Ele derramou-se em amor por nós. E depois Ele nos levou ao arrependimento, Ele aplicou a salvação em nós, Ele é o nosso companheiro, nos deu a alegria de chamá-lo de Pai, não é? Nos fez herdeiros juntamente com Cristo. Quantas bênçãos, Deus nos deu. Então Ele vai também nos dar as bênçãos, durante o sofrimento. Avaliar essa nossa vida, e lapidar o nosso coração. Por mais que doa passar uma lixa no nosso coração, é necessário para que a ferrugem vá embora, para que as cracas sejam retiradas e fique brilhante para Ele, para brilhar a glória dele. Então, queridos, hoje nós vamos estudar que Covid-19, usando o nosso sofrimento como fonte de bênçãos. A primeira bênção é a motivação, a segunda bênção é a autoanálise, a terceira bênção é raspar a nossa memória, tirar as coisas ruins da nossa memória, para vermos que Cristo levou sobre si todos os nossos sofrimentos. Isaías, capítulo 53:4 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Não está falando o texto de enfermidades, apenas enfermidades físicas, mas enfermidades emocionais. E principalmente as enfermidades espirituais de uma fé não genuína, de um trabalho feito para Deus meia boca, de não sermos irmãos no sofrimento dos outros. Ele levou sobre si as enfermidades espirituais principalmente, para nos dar a entrada nos céus, para nos fazer herdeiros daquilo que Deus e Jesus conquistaram para nós, a salvação, a coroa da vida. Queridos, então nós vamos continuar lembrando agora tudo que Ele fez por nós. Durante as nossas depressões, as nossas crises de pânico, as nossas crises de tristeza, de angústia, vamos lembrar que Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. E Ele não abriu a boca. Isaías é muito claro. Vamos lembrar de uma outra coisa muito preciosa. João, o evangelista João, ele escreveu para um momento, ele escreveu o Evangelho, as 3 cartas do Apocalipse, vamos dizer assim, numa sentada só. Entre o ano 92 até o ano 94, ele escreveu esses 5 livros do Novo Testamento. Então, a população naquela época, os cristãos naquela época, sofriam muito. Sofriam arenas, sofriam incêndios, eles eram incendiados. Eles eram sacrificados, colocavam fogo para iluminar a cidade de Roma. Isso começou com Nero. Depois eram jogados nas arenas para que os leões comessem. Então era um sofrimento muito grande. E aí ele fala para nós, João escreve para nós e descreve para nós, nos capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 de João, ele descreve a conversa que o Senhor Jesus teve na noite em que foi traído, ali na Páscoa que ele estava comemorando, e também instituindo a Santa Ceia.
Enquanto Mateus é rápido, né? Fala que ele partiu o pão, dividiu o cálice, depois cantou um hino e foi orar no Getsemane, João descreve direitinho esta conversa. Por quê? Porque é a necessidade e nós precisamos saber. E lá no meio desta conversa, o Senhor Jesus diz assim, João 16:33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que eu vou falar agora vai produzir paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci esse mundo. Senhor Jesus estava dizendo isso antes de ser levado de ser traído no Getsemane, Pedro mentir 3 vezes, ser feito um julgamento errado, ser injuriado, ser esbofeteado, flagelado, crucificado, morto, sepultado. Ele falou assim, olha, o que eu vou dizer agora para vocês é para trazer paz, tá bom? No mundo vocês vão ter aflições, sim. Mas fiquem animados, porque eu venci o mundo. Antes mesmo de Jesus ir para a cruz, ele disse, eu já venci. Antes mesmo de começar o sentimento, de começar o sofrimento, de começar a angústia que Jesus passou por nós, ele disse, eu já venci isso. E venceu isso por nós. Creio nisso. A nossa morte estava sobre Cristo. Esteve melhor sobre Cristo. E na ressurreição, ele venceu a morte. Lá pelo século 17, 18, um escritor puritano, que era o nome dos presbiterianos naquela época, escreveu A morte da morte na morte de Cristo. A morte morreu quando Cristo morreu. Cristo, ao morrer, venceu a morte, porque ele se auto-ressuscitou. E para que isso, queridos? Para que o nosso sofrimento no tempo presente não se compare com a glória do futuro que ele conquistou para nós. No momento do meu sofrimento, nós temos que lembrar que o maior de todos os sofrimentos possíveis e imaginários, que deveriam ter caído sobre nós, ficou sobre ele. E por essas pisaduras são hematomas. Era como no Antigo Testamento se falava hematomas, né? Você bate e fica aquele hematoma, fica aquela mancha roxa. Eles chamavam de pisaduras. E pelos hematomas de Jesus fomos sarados. No momento da crise, no momento da tristeza, da angústia, ao invés de ficar se descabelando, louve a Deus. Louve, porque o que nós sofremos aqui na terra não dá para comparar de forma alguma com aquilo que Cristo conquistou na cruz por nós e que nos dará na entrada da glória. É maravilhoso, irmãos, quando temos isto no coração. Levanta, levanta. Durante o ano que eu fiquei de licença por tratamento de pânico, olha só, Deus me colocou para trabalhar num hospital com doentes terminais, ser capelão durante um ano num hospital para doentes terminais. Tratamento de choque. Mas foi exatamente ali que Deus curou a minha vida. Quando 6 pessoas morreram após uma oração que eu fiz com elas. Foi um momento de Deus me tirar daquele pânico, daquela angústia, me fazer ver a graça. Queridos, esses doentes terminais não eram pessoas de 14 anos, de 18 anos, de 22 anos, de 50 anos. Todos eles tinham mais de 80 anos.
Todos eles. Inclusive batizei uma com 86, numa segunda-feira. Batizei, ela participou da ceia e morreu na madrugada de terça-feira. Deus mostra para nós, no momento da nossa dor, que Ele nos motiva a viver para Ele. Escreva. Que Ele faz com que façamos uma autoanálise na nossa vida e joguemos fora aquilo que nos causa horror. E nos faz lembrar que o nosso sofrimento não significa nada diante do sofrimento que Ele venceu. Que Ele sofreu e venceu por nós. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Transforme o seu sofrimento numa fonte de bênçãos. Irradie, transborde bênçãos para os outros. Ah, pastor, que vídeo maravilhoso! Será maravilhoso se eu ver você andando na rua, um sorriso nos lábios e sabendo... Bom, não dá para ver o sorriso por causa da máscara, né? Mas dá para ver pelos olhos. Eu ver você andando na rua, lépita e trépida, né? Toda alegrinha, enfrentando os seus sofrimentos e transformando isso numa motivação de vida nova. Numa motivação de vida nova. Não precisa dizer, ai, que texto maravilhoso. Mostre com vida que ele é maravilhoso. Mostre com vida. Apareça. Apareça. Mostre, transporte. Santo Deus, muito obrigado, Senhor. E não sabemos como agradecer. A nossa língua é pequena demais. O nosso linguajar em português, em qualquer língua desta terra, é pequeno demais. O vocabulário é muito reduzido para agradecer tudo que o Senhor faz por nós. Por isso, Senhor, criaram a palavra aleluia até o mando. Por isso, Senhor, aleluia, louvado seja. Porque o Senhor, ó Deus, sofreu todas as piores dores que podem existir sobre o ser humano, muito mais do que a dor do câncer. O Senhor sofreu a dor da humilhação, dos cravos, dos espinhos, a zombaria, a dúvida se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. E o Senhor sofreu calado, porque o teu objetivo, ó Deus, era nos dar a glória. Por isso que Paulo, quando escreve em Romanos, inspirado por ti, ele diz que o sofrimento do tempo presente não dá para comparar com a glória por vir. Ó Deus, enche o nosso coração disso. Enche o coração de cada um que está ouvindo e participando desta pequena série de vídeos. Que sejam edificados e saiam, ó Deus, por aí, brilhando a tua luz, glorificando o teu nome. Por Cristo Jesus, Senhor nosso, eterno Senhor e Salvador. Amém. Dá um nó, né? Mas é bom. É bom chorar. Chorar de alegria. E saber que Jesus nos fez tudo isso por amor. Sofra por Ele. É melhor sofrer por Ele do que sofrer fazendo o que é ruim. Mas brilhe a luz de Jesus.